Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo, sou professor de filosofia na Escola Estadual Felisberto Alves Carrejo e hoje a gente vai explicar o conteúdo do PET Filosofia da semana 2 do segundo ano. Comigo aqui eu tenho o Rafael e o Manuel, que são alunos da graduação de filosofia na UF e participam do programa de residência pedagógica. Boa noite, Rafael. Boa noite. Oi, gente, como vocês estão? Boa noite, Manuel. Boa noite, galera. Tudo jóia? Beleza. Vamos lá, então, para o conteúdo da semana 2 do segundo ano, né, do PET Volume 2. O conteúdo que a gente vai tratar nessa semana é a passagem do mito para a filosofia, né? A gente já olhou aí as origens da filosofia, né? Da filosofia grega, os fatores que propiciaram o surgimento da filosofia na Grécia, e agora a gente vai ver como que acontece essa mudança do pensamento mítico para o pensamento filosófico. Bom, primeira coisa, quando a gente fala aqui de mito, é muito importante a gente saber o que é o mito, né? Porque hoje em dia a gente se refere a mito para político, para jogador de futebol, para uma pessoa muito talentosa. Mas será que era isso o mito da Grécia Antiga, né? Bom, na Grécia Antiga, mito, né, é uma palavra que designa um conto, uma narrativa, uma fábula. Então, as histórias que os poetas, os rapsodos contavam na Grécia Antiga eram chamados de mitos. Esses mitos tinham muitas vezes envolvimento dos deuses, né? Os deuses estavam presentes nessas histórias, ou então os filhos deles, né? Os semideuses e os heróis, aqueles que guerreiros bravos que lutavam em guerras, homens com força sobre-humana, né? Como Aquiles, né, na Guerra de Troia, como Hércules também. Bom, e esses contos eles eram contados para explicar alguma coisa da realidade. E isso é importante a gente entender no mito. Quando a gente fala de fábulas, de conto, a gente pensa no mito como uma coisa falsa, né? Ah, isso é uma historinha, uma mentirinha. Não. Para o grego antigo, o mito ele tinha o mesmo valor da religião. Inclusive, ele era a religião, né? Então, quando você fala de devoção aos deuses, e a gente está falando aqui deuses no plural, por quê? Porque era uma sociedade politeísta, né? Relembrando aí esse conteúdo, monoteísta são aqueles que acreditam em apenas um Deus. Politeístas são aqueles que acreditam em vários deuses, né? Então eles acreditavam em vários deuses e levavam aquilo a sério, como uma religião mesmo, né? Hoje em dia você tem filmes, né? E o Percy Jackson, você tem filmes da Marvel que colocam esses deuses da antiguidade, né? Como super-heróis, né? No caso da mitologia nórdica, coloca lá o Thor, Odin. No caso lá do Percy Jackson, do filme, coloca Zeus, né? E outros deuses. Mas essa visão que a gente tem hoje desses deuses, para eles, não era a mesma coisa que a gente falar hoje em dia de Jesus Cristo para os cristãos, né, falar de Buda para os budistas, ou de qualquer outra figura de uma religião aceita e praticada habitualmente nos dias de hoje, né? Então, o peso que a gente dá às nossas figuras religiosas hoje em dia era o mesmo peso que os gregos antigos davam a Zeus, a Apolo, a Atena, a todos os deuses que eles tinham, tá? Então, mesmo quando um rapsodo, um poeta, conta uma história de que viu Zeus fazendo tal coisa, viu Hades fazendo alguma coisa, viu Poseidon fazendo alguma coisa, ele era considerado como uma pessoa digna de confiança, um escolhido pelos deuses para transmitir aquela mensagem. Bom, agora vamos falar um pouco da mensagem. O que essas mensagens explicavam?
a gente tem muito na mitologia uma coisa chamada cosmogonia e teogonia, que é o início do cosmos, né, o surgimento do cosmos, né? E as histórias mitológicas que os gregos contavam e utilizavam deuses era justamente para explicar o surgimento do céu e da terra e da natureza e do mar e de tudo que existe na terra. Eu não vou me estender muito nesses contos, mas eu vou contar alguns e o símbolo dele para vocês, né? Bom, primeiro a gente vai falar de Gaia e de Urano, né? Quando você pega o grego antigo, a ideia de criação para o grego antigo é um pouco diferente para do cristão, né? Então, criação do cristão é uma criação que não tinha nada e de repente surge alguma coisa, né? Deus cria através do verbo. Para o grego antigo, não. Para o grego antigo, a substância material do universo, ela sempre existiu, mas ela estava assim desordenada, né? O caos. Só que então a ordenação desse caos, dessa substância primordial do universo, ela se transformou em alguns elementos, em alguns deuses, né? No caso do nosso planeta, eles chamavam de Gaia, a Mãe Terra, né? E Gaia, então, representando a Terra, é uma entidade que simboliza esse surgimento, é uma deusa que simboliza esse surgimento do planeta. E Gaia estava muito sozinha. E aí vem a entidade masculina, né, o deus masculino, que seria Urano. E Urano cobre Gaia, e os dois ficam pregados, né? Bom, dessa relação de Gaia e Urano, começam a surgir os filhos deles, que eram chamados de titãs. Só que esses titãs estavam presos dentro de Gaia, porque não existia espaço entre o céu e a terra. Até que um dos filhos, né, se rebela, o titã chamado Cronos, e decide ali, com a ajuda de Gaia, decepar o pai, e ele se separa de Gaia, né? E aí surge o espaço entre o céu e a terra, só que o titã Cronos se torna um ditador perante aos seus irmãos titãs e domina eles. E é preciso, então, que um dos seus filhos, Zeus, né, e Cronos ele tinha o hábito de devorar os filhos, né, quando eles nasciam, para não correr o risco do filho dele se rebelar contra ele, então ele comia os filhos, né? Zeus foi escondido, né? E se tornou um deus forte, enfrentou Cronos e aprisionou Cronos. E aí Zeus se tornou o deus dos deuses, né? E essa é a história do surgimento da mitologia grega. Os primeiros deuses, os primeiros titãs. E para que eles contavam isso? Eles contavam isso para explicar a origem do surgimento do universo, a origem do surgimento dos deuses, né? O que a gente viu aqui no PET, que é a cosmogonia e a teogonia. Bom, mas nem só isso explicavam os mitos. Por exemplo, os fenômenos naturais, um raio caindo, uma época que faz muito frio, uma época que faz muito calor, uma época que chove mais, uma época que chove menos. Quando a razão alcançava o limite dela, né, ou seja, quando as explicações pautadas na razão, na observação, chegavam no limite, a pessoa recorria ao mito. Então, o mito, ele completava uma explicação que o homem queria dar para aquele fenômeno, só que ele não conseguia fazer através da razão, então ele recorria a essa história e essa narrativa. Lembrando que essa história, essa narrativa, para o grego antigo, tinha valor de verdade. Por exemplo, o mito de Hades e Perséfone, né? Hades era o deus do submundo, né? O deus do mundo dos mortos. Então ele vivia abaixo da terra. E Perséfone é a deusa das flores, dos frutos, filha de Demétris com Zeus. E
no conto, diz que Perséfone era uma deusa muito bela, muito, muito, muito bela. E qualquer homem que olhasse para Perséfone iria se apaixonar instantaneamente. Bom, eis que um dia Perséfone vivia isolada dos homens para isso não acontecer, né, para ninguém apaixonar loucamente por ela. Estava num campo, né, colhendo os frutos, as flores, né, que representava a divindade dela. E eis que Hades decide passear em sua carruagem pelo mundo superior. E ao fazer isso, ele encontra com Perséfone. Ele, né, como dizia já o que aconteceria, ao olhar para ela, se apaixona instantaneamente, mesmo sendo um deus. Hades se apaixona por Perséfone e ele a persuade, a sequestra, né, e coloca ela na sua carruagem e leva ela para o submundo. Como ele estava muito apaixonado por ela, tratava ela muito bem, fazia muitos agrados. E um desses agrados que ele dava a ela é uma fruta chamada romã, né? Essa fruta romã, na tradição grega, quando a mulher come a sementinha do romã, simboliza o casamento. E quando Hades oferece o romã a Perséfone e ela come as sementes do romã, simbolizava então que os dois estavam casados. E nessa situação, Perséfone ficou refém de Hades, casada com ele, e não poderia mais retornar ao mundo superior. E o que acontecia lá no mundo superior? Demétris, mãe de Perséfone, deusa da natureza, ficou extremamente raivosa e triste de ter a sua filha levada embora por Hades. E ela recorre a Zeus, né, que era o deus dos deuses, para resolver esse problema. Zeus manda um mensageiro até o mundo dos mortos e Hades se nega a devolver Perséfone. E Zeus tem que interferir diretamente dando seu decreto. E aí, quem tem direito a ficar com Perséfone? Hades ou Demétrio? Bom, para resolver esse problema de forma justa, né, e o grego tinha muito isso, do meio termo como sendo uma justiça, Zeus decide que Perséfone irá passar 6 meses do ano com Hades e 6 meses do ano com Demétria, sua mãe. Por que eu contei essa história toda, gente? Porque esse mito visava explicar as estações do ano. Como assim? Bom, quando Perséfone está com Hades, a natureza fica triste, ou seja, as plantas murcham, não ficam verdinhas. Perséfone, que era a deusa das flores e dos frutos, não estando na superfície, não há flores, não há frutos. Já quando os 6 meses que Perséfone está com sua mãe, Demétria, deusa da natureza, a natureza fica alegre, então fica mais quente, né? Então você tem ali o período que Perséfone está com Hades, é o inverno, o outono, né? Períodos frios, períodos secos, sem folhas, sem frutos. E o período que Perséfone está com Demétris é quente, a natureza é bela, é verde, tem muitas flores, tem muitos frutos. Ou seja, o grego antigo não conseguia explicar como que as estações do ano funcionam. E eles recorriam ao mito para fazer essa explicação. Bom, a gente falou muito de mito até agora, né? Que o mito explica a origem do mundo, que o mito explica os fenômenos naturais. Mas e a filosofia? Então, gente, a filosofia é justamente quando os filósofos decidem explicar o mundo natural, a origem do mundo natural, sem recorrer aos contos, às narrativas, às fábulas. Então, o filósofo ele vai tentar fazer a sua cosmogonia através, né, de uma cosmologia. O que significa? A cosmogonia vai explicar usando a narrativa, o mito, e a cosmologia vai explicar através da razão, né? E aí, os primeiros filósofos, né, que a gente vai falar sobre eles mais na frente, os pré-socráticos, eles visavam buscar o princípio do mundo
a substância original do mundo, a substância primeira do mundo, o que eles chamavam de arqué, né? Através de observações e conclusões lógicas da natureza. Ou seja, eles recorriam à própria natureza, ao próprio mundo natural, para explicar o mundo natural, sem recorrer a fábulas, a contos. É essa que é a passagem da mitologia, do pensamento mitológico, para o pensamento filosófico. E para a gente encerrar, eu queria deixar uma reflexão. Será que a gente abandonou totalmente o pensamento mitológico, levando em consideração que a mitologia era a religião dos gregos e eles acreditavam naquilo como verdade? Bom, hoje em dia é muito comum a gente escutar a expressão graças a Deus, ora para Deus para você conseguir alguma coisa. Quando você tem esse tipo de atitude, de falar ora para Deus, graças a Deus, nossa, isso aqui está acontecendo graças a Deus, você se aproxima muito do grego antigo. Quando o grego antigo falava, graças a Apolo, graças a Zeus, né? Ele estava, né, também atribuindo as ações no mundo, aquilo que acontecia no mundo, aos deuses. E hoje a gente faz isso também, só que na nossa sociedade, como a maioria das pessoas são monoteístas, né, cristãs, elas vão falar do Deus, né, o único Deus, o Deus da Bíblia, né? Então, vão falar, graças a Deus. Tá vendo que o pensamento, ele muda suas figuras, mas ele mantém os seus princípios, né? Quando você atribui a uma causa metafísica a alguma coisa que acontece no mundo, você está usando da mesma prática do grego antigo que atribuía aos deuses, certo? Então é isso, pessoal. Essa é a passagem da mitologia para a filosofia. Espero que vocês tenham entendido o que é o mito. Espero que vocês tenham entendido como que o mito explica a realidade e como que os filósofos vão buscar explicar a realidade sem fazer referências a figuras mitológicas, aos deuses, a figuras que não são da própria razão. Boa noite, então. Ficamos por aqui. E essa é a explicação do conteúdo da semana 2 do PET Volume 2 do segundo ano. Boa noite a todos. Até mais.